Dar atenção aos ignorados é um novo movimento que foi lançado a 31 de julho. Qual é o objetivo deste movimento e como é que ele surge? A que propósito? Bom, esse movimento foi lançado agora em Nova York, com um grupo de organizações que também estão a participar, entre os quais a linha Fala Criança, que é importante também lembrar, porque aqui em Moçambique temos também. É um movimento que surge da necessidade de tornar visível aquilo que é invisível. Há muitos anos que se trabalha com o tema da violência contra crianças no mundo e em Moçambique também, mas o problema continua sendo o mesmo. Qual? O problema é que as pessoas não veem a violência e, portanto, acham que ela não existe. Por quê? Porque a violência acontece contra crianças em casa, a portas fechadas, no ambiente privado. Então, violência sexual, estupros, violações, física, o tráfico acontece de forma escondida. Então, esse movimento busca justamente dar visibilidade àqueles casos que são ignorados. E a campanha, o movimento, mostra um vídeo feito por um nosso embaixador da boa vontade, o Liam Neeson, que mostra 3 cenas de violência, mas sem mostrar nenhum rosto. Mostra uma cena de uma violência sexual, um estupro, uma violação, e mostra um colchão com sangue, muito forte a cena. Em seguida mostra uma cena de uma sala de aula, e também com sangue e tal. E um terceiro mostra uma cena de um copo quebrado em casa. Então, ele vai mostrando essas 3 cenas e falando que o primeiro foi uma violação, que o segundo foi uma violência na escola porque o aluno não fez a tarefa, e o outro uma violência em casa porque a criança não queria comer ou não se comportou de forma certa. E mostra que, justamente, que embora não tenha, as caras não estão lá. Mas a violência existe. Mas a violência existe. E estas crianças precisam de ajuda, gritam de socorro, precisam de ajuda. Se por um lado temos esta questão de a violência ser cometida em ambientes fechados, portanto, no ambiente familiar, em casa, e as pessoas não têm acesso, não veem, temos por outro lado, há aqui uma grande necessidade de nós empoderarmos as crianças em matérias no sentido de elas saberem que têm que denunciar. Como é que uma criança pode, saber distinguir esses momentos, saber que isto aqui é violência, eu tenho que ir à polícia denunciar e isto aqui é uma forma de educação do meu pai ou da minha mãe? Uma excelente pergunta, Zita. Esse trabalho de diferenciar, para a criança saber o que é uma violência e o que não é, começamos com o Ministério da Educação e apoiamos o Ministério da Educação nesse trabalho e com a sociedade civil desde o ano 2011, com o lançamento da campanha de tolerância zero. Entre a parte do mídia que já vimos na televisão, a mensagem é a mesma, é sobre abrir os olhos. A coisa que acontece no nosso dia a dia que não dá para aceitar. Que não dá para aceitar. Tolerância zero não dá para aceitar. Então, quais são as cenas que lá mostram nesses vídeos em 2011 e que estão até hoje sendo veiculados? Um é o tema das 14zinhas, das meninas. E aí o Stuart Sukuma diz que essa violência temos que abrir os olhos, não dá para aceitar. Outro mostra também uma violência, uma menina que está em casa, grávida, cuidando de casa, um casamento prematuro. E mostra também com o mesmo slogan que não dá para aceitar e que é para abrir os olhos. Então, eram uma série de personalidades que, entre os quais a Luísa Diogo, Joaquim Chissano, a primeira-dama, a Mingas e o Stuart Sukuma, que vem à tona falar que tem que abrir os olhos, igual esse movimento que está lançado. Mas a importância dessa campanha, do Tolerância Zero, não dá para aceitar, reside na comunidade e na escola. Porque justamente tem jogos para as crianças nas escolas para elas saberem diferenciar o que é um bom segredo do mau segredo, ou seja, o que é uma coisa normal, o que não é normal e que tipo de violência elas têm que denunciar. E onde denunciar tem que estar muito claro. É na polícia, porque são crimes. E, em segundo lugar, também devem denunciar, se não for possível, para a polícia ou porque não tem uma polícia por perto,
tem um número de denúncia, que é o 116, que é a linha Fala Criança. Então, a importância é realmente que não só a criança, mas a criança principalmente, mas também qualquer pessoa que está a ver, ou que não está a ver, mas está a escutar, um caso de E violência. é possível detectar sinais de violências numa criança, olhando para ela, conversando. Poderíamos, se calhar, chamar a atenção aos professores, aos colegas, às pessoas que se relacionam com a criança fora do ambiente escolar. É possível notar alguns sinais de violência, dependendo, se calhar, do tipo de violência que é praticada contra aquela criança. Exatamente. No caso da escola, a dificuldade também está no número de alunos que tem na sala de aula, mas a ideia é que é saber, por exemplo, o rendimento escolar, se baixou de repente, se tem uma alteração, se a criança está muito recatada, muito discreta, muito tímida, fora do comum, se ela faz xixi na sala de aula, que acontece com a criança. A mesma coisa se a criança faz xixi na cama, então que os pais devem estar atentos para esse tipo de situação. E muitas vezes a criança sim fala e avisa para o professor ou para outro colega ou para o diretor da escola que aconteceu uma violência em casa. Mas o problema é que muitas vezes nós não prestamos atenção. Então, ou achamos que é de pouca gravidade ou que não fantasia. Que é fantasia. Pode estar a inventar. Esse é uma das maiores dificuldades que existe, essa coisa de pensar que a criança está mentindo ou está fantasiando. Geralmente, como dizemos em linguagem simples, onde há fumaça, há fogo. Se uma criança está a falar que aconteceu alguma coisa, é porque alguma coisa está acontecendo. E há situações, há relatos de crianças que são abusadas sexualmente pelos padrastos, tentam contar às mães ou contam à mãe, mas a mãe não liga a mínima. Infelizmente, esse é uma das maiores dificuldades, que quem comete essa violência contra essas crianças, sempre, 90% das vezes, quase sempre, é alguém muito próximo da criança. Seja um padrasto, um professor, um tio, um avô, ou a própria mãe ou madrasta, quando é um caso de violência física, né? E então fica muito difícil a criança denunciar. Para quem que ela vai denunciar e para quem que ela vai contar aquela violência, se é a própria família ou pessoas muito próximas que estão cometendo a violência. Daí a importância dessa linha do 116, da linha Fala Criança, ou de ir para a polícia. É uma linha grátis. É uma linha gratuita, 116, que um dos objetivos é justamente esse, tendo em conta que sabemos que a dificuldade de denunciar é muito grande. Imagina só, se no caso das mulheres que sofrem violência já é difícil denunciar, quanto mais uma criança que realmente não tem meios para ir até a polícia, não tem meios para chegar, e a violência cometida por pessoas muito próximas que têm confiança e que ameaçam. Falam, olha, não fala para ninguém, isso aqui é nosso segredo, por favor, e ameaçam. Muito bem, nós sabemos que esta iniciativa Dar Atenção aos Ignorados insta as pessoas em todo o mundo, é uma iniciativa, portanto, mundial, a reconhecerem a violência contra a criança e a participarem em movimentos globais, nacionais e locais para pôr fim e reunir novas ideias para centrar a ação coletiva nesse objetivo. No nosso país, como é que ela ocorre? Este movimento, como é que ocorre? Bom, aqui em Moçambique tem muitas organizações e instituições públicas que estão a trabalhar tanto na prevenção como na resposta à violência contra crianças. Na prevenção, estamos a falar da sociedade civil, das ONGs e também dos grupos religiosos que estão se somando a esse movimento, assim como o Ministério da Educação, através dos jogos para crianças e a formação de professores para identificar os casos de violência, e os meios de comunicação, como esse programa, mas também as crianças que participam dos programas de rádio e os programas Criança para Criança, ou Jovem para Jovens, da Rádio Moçambique e das rádios comunitárias. E o Instituto de Comunicação Social, que mostra nas comunidades, através das unidades móveis que tem, esses vídeos e tem debate na comunidade sobre a violência e como é que se deve denunciar. Na prevenção, a ideia é tentar mudar a mentalidade, que as pessoas não
explorem, não se aproveitem do fato das crianças estarem em uma situação de vulnerabilidade para baterem nelas ou para abusarem delas. E isso requer uma mudança de comportamento, de mentalidade, de coração. Por isso a importância de trabalhar com grupos religiosos, entre outros, e com os meios de comunicação e a rádio, que chega realmente lá. E na área da resposta, temos principalmente os atores da justiça, então a polícia, os tribunais, a procuradoria, o IPAG, e também a medicina legal, para chegar. O objetivo é que esses casos cheguem à justiça, para diminuir a impunidade e aumentar o local da denúncia. A polícia tem que estar capacitada e trabalhando, e é isso que está acontecendo no país. Existem muitas organizações que trabalham na prevenção e na resposta. A prevenção já expliquei, e na resposta é principalmente na área de justiça, com o objetivo de aumentar a denúncia. Então, o acesso à denúncia, tanto a polícia tem que estar mais presente e ser formada nessa área, estamos a trabalhar nisso, várias organizações para formar a polícia, e para ter mais gabinetes de atendimento à mulher e à criança, onde é o lugar certo para se denunciar. E ter um IPAG, assistência jurídica para essas crianças, e depois que finalmente, depois desse passo inicial, sejam julgados de forma célere, porque o que não pode acontecer é se denunciar e depois não ter uma resposta, e isso é mais grave ainda, porque as pessoas vão deixar de denunciar se não tiver uma resposta rápida. Muito bem. E aí a necessidade também de ver bem como é que faz para mudar o nosso Código Penal que está em Moçambique. A questão da legislação, como é que olha para a questão da legislação? O problema está no Código Penal. Tem vários aspectos lá que são ainda realmente de 1886, que é o ano do Código Penal em Moçambique, entre os quais eu queria ressaltar que existe apenas... a idade da violação sexual é 12 anos. É muito baixo. Então, acima disso, entre 12 e 16, só é considerado uma violação, ou na verdade um estupro, se a criança for virgem. Isso é um absurdo, porque basicamente significa que só meninas é que podem ser estupradas ou violadas, o que não é verdade. E também fala o tema da virgindade. Então, se ela for violada depois disso, ou se ela for várias vezes violada, então é muito difícil realmente esse tema da virgindade, não deveria estar lá e deveria se aumentar a idade do tema da violação, porque para estar em conformidade com as leis internacionais que Moçambique ratificou, mas também com as leis moçambicanas, como a Constituição e também a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança, que fala que criança é qualquer pessoa abaixo dos 18 anos de idade. Então, o que recomendamos é aumentar para 18 anos essa idade do consentimento sexual, porque senão realmente estamos a falar de um mundo de 1886. Temos que proteger as crianças e essa mudança seria muito bem-vinda, e é importante que todos nós façamos pressão, apelemos aos nossos legisladores no Parlamento, na Assembleia. Isso também foi falado no Parlamento Infantil, que aconteceu na semana passada, onde o tema da violência foi levantado como um tema crítico pelas crianças parlamentares. E atualmente tanto se fala sobre a violência, há muita divulgação, há muitas campanhas e igualmente associações, portanto instituições ligadas ao trabalho de prevenção da violência, portanto trabalham em prol da criança, mas parece que quanto mais se fala, quer dizer, menos se faz, ou a tendência é de a situação piorar. Ou é só impressão? É impressão. O que se sabe em termos de números é que a situação está grave como estava há 10 anos, há 20 anos. Isso. Então a situação é grave. Agora, o que se nota também é que é uma melhoria na denúncia. Tem muitos mais casos sendo denunciados e julgados em Moçambique. Agora ainda é pouco. Tem que se denunciar muito mais. Então, um programa como este e outros são muito bem-vindos, quanto mais, melhor. E é uma impressão, sim, porque há uma melhoria, com certeza, em Moçambique. Muito bem, doutora Mariana Muse, obrigada.
Muito obrigada Até a próxima. pelo convite. Eu queria convidar a todos os telespectadores que têm acesso à internet, que se juntem, sejam amigos do Unicef Moçambique. Podem lá ver os vídeos dessa campanha, desse movimento, assim como outros. Enfim, e muita informação sobre esse tema do Código Penal, sobre o tema da violência e muitos temas mais que são importantes para a proteção da criança em Moçambique. E os vídeos e outras informações estão disponíveis no YouTube, no site do Unicef. Para aqueles afortunados que têm acesso à internet, sugiro o YouTube, Unicef Moçambique, colocar lá proteção da criança em Moçambique, vai aparecer esses temas. Muita informação. Muita informação. E juntem-se à causa, todos que têm acesso, e os que não têm, que usem a rádio e outros meios para abrir os olhos e dar visibilidade às crianças que são violadas, violentadas e estão sendo ignoradas.